Sabe Deus como é que vai sair isso? Tô gravando sozinho com o celular virado de costas pra mim. Esse negócio vai ficar bom mesmo. Mas eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o último capítulo desse livro aqui, ó. Todos os caminhos levam a Roma, que tá faltando, né? Só o último capítulo, mas tudo bem. E aí, como não tem roteiro, deixa eu pegar aqui porque eu vou dar uma olhada nas coisas que eu marquei. O último capítulo se chama Um Comentário, não é isso não, errei. Esse aqui, ó. Porque eu sou católico, que é o capítulo 8. Se você ainda não sabe, tem uma playlist desse livro aqui que eu falei dos capítulos. E esse último capítulo é uma forma que o Chesterton escolheu, né? É difícil isso quando você tem que fazer resumido assim, porque eu sou assim, porque eu sou isso. Mas o homem conseguiu, né? E ele fala o seguinte, vou ler para vocês o primeiro parágrafo. A dificuldade em explicar por que eu sou católico é que há 10.000 razões para isso. Todas se resumindo a uma única: o catolicismo é verdadeiro. Eu poderia preencher todo o meu espaço com sentenças separadas, todas começando com as palavras é a única coisa que... E aí ele dá 6 razões. Quais são essas 6 razões? É a única coisa que previne um pecado de se tornar um segredo. 2. É a única coisa em que o superior não pode ser superior no sentido da arrogância e do desdém. 3. É a única coisa que liberta o homem da escravidão degradante de ser sempre uma criança. 4. É a única coisa que fala como se fosse a verdade, como se fosse um mensageiro real, se recusando a alterar a verdadeira mensagem. E 5. É o tipo único de cristianismo que realmente abarca todo tipo de homem, mesmo o respeitável. 6. É a única grande tentativa de mudar o mundo desde dentro, usando a vontade, não as leis, etc. E aí ele vai falar que mesmo ele podendo falar, né, sobre as próprias razões dele, ele fala o seguinte, não tem como eu tratar isso de forma pessoal, porque muitas pessoas melhores que eu já se converteram a religiões piores. Então, não é desse tipo de testemunho que ele vai dar, mas falando por que ele se converteu, é porque a Igreja Católica é católica, né? Ela é universal. Ele chega a dizer que ela é a maior coisa do mundo, ela é maior que o mundo todo. E que ele aborda a função da Igreja Católica como a guardiã da verdade. E por aí a gente vai. Ele consegue no mesmo capítulo, né, falar de tanta coisa diferente. Né? Ele fala do protesto que as pessoas fazem. Ele vai falar que as ideias, né, as objeções contra a Igreja Católica não são coisas novas. E aí ele vai falar que sempre que alguém fala a Igreja Católica não se preocupa com coisas novas ideias. E ele fala, pois é, até a sua reclamação não é mais nova, né? E essa situação é interessante porque ele vai dizer que a Igreja Católica ela não se preocupa com os modismos, né? Porque, na verdade, ela é a guardiã da verdade. Então, quando surge uma nova ideia, quando surge uma nova moda, ela está muito segura, né? Olha só, a igreja sempre se coloca contra a moda passageira do mundo e ela tem experiência suficiente para saber quão rapidamente as modas passam. Mas para entender exatamente o que está envolvido é necessário tomarmos um ponto de vista mais amplo e considerar a natureza última das ideias em questão. Considerar, pois assim, a ideia da ideia. A Igreja Católica tem como uma de suas principais funções prevenir que os indivíduos cometam esses velhos erros, prevenir que eles os cometam repetidamente como fariam se deixados livres. E aí ele vai dizer que não há nenhuma outra mente institucional no mundo que está pronta a evitar que as mentes errem. Essa questão, né, da Igreja Católica guardar mesmo a tradição faz com que ela diga, ó, pode ir por aqui, esse caminho aqui está seguro. Ou então ela pode falar assim, ó, aqui você pode escolher, você pode fazer assim, você pode fazer assado, você pode pensar desse jeito, você pode debater, tem gente que discorda, tem gente que concorda, fica tranquilo que esse pedaço ainda está aberto. E aí, tem uma outra parte que ele fala, não, de jeito nenhum, você não pode entrar por aí porque não dá certo. Ou não é bom que você pense desse jeito e tudo mais. Por isso que ele diz que é uma mente institucional que evita que as mentes errem.
Com toda probabilidade, o melhor do protestantismo sobreviverá no catolicismo. E nesse sentido, todos os católicos serão ainda puritanos quando todos os puritanos forem pagãos. Ela é imparcial entre briga entre fundamentalistas e a teoria das origens das espécies, porque ele se funda numa origem anterior àquela origem, porque ela é mais fundamental que o fundamentalismo. Ele sabe de onde veio a Bíblia. Ele também sabe aonde vão as teorias da evolução. Ele sabe que houve muitos outros evangelhos além dos 4 evangelhos e que eles foram eliminados somente pela autoridade da Igreja Católica. Ela não acredita convencionalmente no que a Bíblia diz pela simples razão do que a Bíblia não diz nada. Você não pode colocar um livro no banco das testemunhas e perguntar o que ele quer dizer. A própria controvérsia fundamentalista se destrói a si mesma. A Bíblia por si mesma não pode ser a base do acordo quando é a causa do desacordo. Não pode ser a base comum dos cristãos quando alguns a tomam alegoricamente e outras literalmente. O católico remete a questão a algo que pode dizer alguma coisa. Arremete para a mente viva, consistente e contínua da qual tenho falado, a mais alta consciência do homem guiado por Deus. E aí, ele vai colocar a questão do sola escritura, né? Que a escritura é um texto estático. O Espírito Santo realmente pode falar como interpretar a Bíblia, mas ele fala a quem? Porque essa é uma questão muito delicada, né? Porque ele falou comigo, ele falou com você. A gente senta, ele falou uma coisa pra mim, falou outra pra você. E aí? Então é necessária uma autoridade, né? Uma autoridade de interpretação que não seja o próprio texto. Você não segue o texto de forma infalível, porque você pode interpretar de uma forma e a outra pessoa pode interpretar de outra. Precisa que alguém vivo seja autoridade sobre a interpretação daquele texto, né? Então, quando o Chesterton dá esse motivo, ele fala: eu sou católico porque a Igreja Católica é uma instituição guiada pelo Espírito Santo, viva, é uma mente viva em quem eu posso confiar que a interpretação da tradição e das escrituras é a correta e guiada pelo Espírito Santo, né? E ele traz também, de novo, a ideia da universalidade da Igreja Católica, na questão de que ela abarca as verdades de forma equilibrada e segura, para que você possa pensar sobre elas. Que a obediência à Igreja Católica te dá liberdade de pensar sobre as coisas. E não ao contrário, né? O dogma ele não é uma coisa que te aprisiona. O dogma é uma certeza, é um chão firme onde você pisa. Essa é a diferença, né? Para quem se submete à Igreja Católica. Bem, trazendo uma coisa mais pessoal, né, em relação a esse texto, quando eu li esse texto, eu pensei o seguinte: realmente existem muitas razões pelas quais a gente se torna católico. Pensando sobre a minha experiência, né, uma experiência pequena, porque eu tenho só 30 anos, né? Embora o Rafael diga que eu tenho mais, mas eu só tenho 30. É que a segurança, quando você se submete a uma autoridade, é a sensação última que vai dar, né, o início de todas as outras razões pelas quais eu me tornei católica. Porque eu posso falar de Eucaristia, eu posso falar da missa, eu posso falar dos santos, eu posso falar de tudo que hoje eu vivo na Igreja Católica. Mas por que viver na Igreja Católica e não em outra igreja? Por causa da autoridade. Então esse é realmente o melhor motivo que o Chesterton poderia ter dado. Ele vai terminar o texto assim: tal como os protestantes recorreram à Bíblia contra os padres e não perceberam que a Bíblia também podia ser questionada, assim também os republicanos recorreram ao povo contra os reis e não perceberam que o povo também podia ser desafiado. Não há fim para a dissolução das ideias, para a destruição de todos os testes da verdade, situação tornada possível desde que os homens abandonaram a tentativa de manter uma verdade central e civilizada, de conter todas as verdades e de identificar e refutar todos os erros. Desde então, cada grupo tem tomado uma verdade por vez e gastado tempo em torná-la uma mentira. Não temos tido nada exceto movimentos, ou em outras palavras, monomanias. Mas a igreja não é um movimento, e sim um lugar de encontro para todas as verdades do mundo. Por isso que tem, né, essa questão da Igreja Católica ser um lugar de encontro para todas as verdades do mundo, é que eu acredito que a gente não precisa perder as coisas ou abrir mão das coisas, né, que aprende no protestantismo, digamos assim. Quando a gente se converte ao catolicismo,
você fica com um conflito. O que eu vivi antes que pode ser carregado para dentro da minha vida agora? Continuar vivendo, né, dentro da Igreja Católica. Como a Igreja Católica tem todas as verdades do mundo, é muito provável que você, vivendo uma monomania, você tenha sim uma verdade. E essa verdade vai encontrar apoio dentro da Igreja Católica com outras verdades. Então, digamos assim, se você vem de uma igreja pentecostal, por exemplo, que fala da continuidade dos dons do Espírito Santo, né? E da questão do crescimento espiritual, do crescimento da intimidade com o Espírito Santo, dos milagres. Tudo isso você vai encontrar dentro da Igreja Católica de uma forma mais clara, né? E com exemplos vivos de santidade que são os santos. Não é que você vai abandonar, mas que você vai aprimorar esse conhecimento. Por exemplo, se você está numa denominação que foca muito numa coisa, é bem provável que essa coisa tenha suportes melhores dentro da Igreja Católica. E por ela ser realmente católica, ela vai abarcar todo tipo de homem, como diz o Chesterton, né? Você vai ver de tudo. Você vai ver pessoas que têm uma teologia muito aprimorada na questão da filosofia. Você vai ver pessoas mais místicas. Tem lugar, né, para todo mundo. Ela vai tratar de todas as formas de espiritualidade, né? Você tem todas aquelas escolas de teologia e todas elas pegando a verdade de um prisma diferente. E o dogma é esse chão firme em que você pode pensar sobre as coisas sem negar, né, a centralidade, essa verdade central que o Chesterton falou aqui no livro. Então é isso, gente. Esse foi meu comentário do último capítulo aqui de Todos os Caminhos Levam a Roma. E eu queria convidar vocês a assistir o restante da playlist, a assistir outros vídeos aqui do canal que tenham a ver com o Chesterton e a acompanhar também a playlist que vai começar, que eu vou fazer, de vídeos sobre ortodoxia. Que eu nem sei onde tá, devia estar aqui pra eu mostrar, né? Mas vocês conhecem o livro Ortodoxia, não tá aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O enquadramento eu não faço ideia de como tá. Se ficar cortando minha cabeça, vai ficar assim mesmo, entendeu? Porque eu tô sozinha tentando gravar com a câmera traseira aqui do celular pra ficar com uma qualidade melhor. E o som eu não consegui arrumar. Mas, gente, né? Tá me ouvindo? Alô? Vê aí se tá bom. Eu terminei de ler, só fazer um adendo aqui. Eu terminei de ler Como Aconteceu a Reforma do Hilaire Belloc. Fiz várias marcações. Mas a sensação é que eu entendi esse livro na proporção inversa do que eu marquei. Ou seja, não sei como que eu vou conseguir resenhar. E esse livro tem no final um negócio chamado resumo. Vocês acham que eu tô brincando, né? Vocês acham que eu minto pra vocês. Olha aqui, ó. Quando eu vi isso aqui, eu falei, inacreditável. Tinha que avisar. Eu tenho que seguir esse meu conselho. De olhar o final do livro antes. Ó, aqui, ó. Resumo. Aí vem resumo dos fatos e depois o resumo dos efeitos. Se eu tivesse lido antes, eu teria compreendido melhor, porque é uma bagunça política aqui no meio desse livro. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? Não é todo livro que é fácil, não é todo livro que tá mastigado. Então é isso. Ah, gente, deixa eu falar com vocês. Não sei que dia que vai esse vídeo, mas eu acho que ainda tá em promoção a Eclésia. Se ainda tiver, vou deixar aqui embaixo o link do site da editora Eclésia. Que promoção maluca! Tá muito barato as coisas. Então tá, gente. Tchau pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.